Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. Como eu prometi, iria voltar no escritório hoje para inserir alguns vídeos, dentro do canal Josias Castor a serviço do rei. E aqui estou eu. Consegui inserir o quadro Indignação, Só que agora eu tô aqui, eu vou inserir uma matéria agora dentro do quadro O Devocional, que não deu para inserir durante o dia. Meu patrão estava presente, E fica meio difícil eu inserir vídeos com ele aqui presente. Ele já está de idade. Você sabe que quando a pessoa tem uma certa idade, ela já fica ranzinza, E tem que respeitar. O escritório é dele, ele é o dono, ele é o patrão, e eu tenho que respeitar. Se fosse meu, eu não tava nem aí. Se fosse necessário ficar aqui o dia inteiro inserindo o vídeo, eu ficaria. Mas o escritório não é meu, Mas amém, glória a Deus. Dentro do quadro O Devocional, aquelas mensagens que eu tiro da Bíblia Sagrada da internet. Só que antes, eu vou dar um recado. Na próxima terça-feira, dentro do quadro A Hora do Elogio, enquanto eu estava em casa, me deu a vontade de homenagear um deputado federal. No meio de tanta sujeira que tem na política brasileira, ainda há bons políticos. E esse político que eu vou estar homenageando na próxima terça, ele é um exemplo de cidadão. Ele é um cara que eu admiro. Cada vez que ele aparece na televisão, eu paro para assistir. Porque é um cara verdadeiro. É um cara que merece todo o respeito, toda a admiração. Quer saber do que eu estou me referindo? Na próxima terça-feira você vai saber. Matéria nova dentro do quadro A Hora do Elogio. Quando é para elogiar, eu simplesmente o elogio. E não se fala mais nisso. Amém? A palavra de Deus diz, em Lucas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui está falando dos pastores de Belém, que foram visitar Jesus. Não é os magos do Oriente que ofereceram presentes para Jesus. Não. É os pastores que foram lá para ver Jesus, o menino Jesus, que tinha acabado de ter nascido lá em Belém. Tá bom? E não é sobre Natal que eu vou falar. Não é sobre o nascimento de Jesus. Isso eu vou falar na época do Natal. Tá bom? Mas o que esse versículo me chamou a atenção é que os pastores, quando eles acabaram de ver o menino Jesus, eles voltaram glorificando e louvando a Deus. E aí, tudo que tinham visto e ouvido. E aí eu vou lançar uma pergunta para você que está ouvindo essa palavra nesse instante. Corpo de Cristo, galera do YouTube. Quando você ouve falar de uma maravilha de Jesus Cristo na sua vida, você agradece a Deus por isso? Qual é a sua reação?
De que forma? Você tem agradecido a Deus por cada milagre que você tem visto? Porque aqui nós lemos, os pastores eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Aí eu lanço uma outra pergunta. De que forma você tem recebido a palavra de Deus, que é pregada na tua igreja? Você tem ouvido? Você tem se alegrado? Ou você tem achado que as mensagens que estão sendo pregadas na igreja estão muito duras? Pensa aí, irmãos. Como é que você tem recebido a palavra de Deus no seu dia a dia? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem examinado as Escrituras? Ou você tem se levado uma vida na zona de conforto? Ah, vou na igreja só para cantar. Se eu não tiver escalado no louvor, eu não vou na igreja. Se eu não tiver escalado no diaconato, eu não vou na igreja. Se eu não tiver escalado para ficar com as crianças, eu não vou na casa de Deus. Quer dizer que você só vai na casa de Deus se você fizer alguma coisa? Não, irmãos. Se você tem pensado dessa forma, você está errado. Você está redondamente enganado. Independente, irmãos, do que você é dentro da igreja. Independente se você está escalado na sua função ou não. A sua adoração a Deus tem que ser na mesma intensidade. Sabe o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4? Sei louvar a Deus na fartura e sei louvar a Deus na necessidade. Eu estou dizendo as minhas palavras, tá? Paulo dizendo: sei louvar ao Senhor na alegria, como também sei louvar ao Senhor na tristeza. Amados, nem todos têm recebido a palavra de Deus com alegria. E não é porque o pastor prega mal. E não é porque o pastor prega heresia no púlpito. Não é nada disso. Se fosse ainda isso, teria uma certa justificativa. Mas não, irmãos. É porque o pastor está sendo usado por Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma espada afiada de 2 gumes que penetra na alma e no espírito. Então, o camarada não tem vida com Deus, ouve uma palavra como essa, ele não aguenta. E aí ele chega até o ponto de dizer: essa palavra foi muito dura. Não, irmãos. Não é que a palavra de Deus foi dura. É porque eu e você muitas vezes não correspondemos à vontade de Deus nas nossas vidas. Amados, Deus ele não vai ensinar nada para a igreja que não seja aquilo que a igreja necessita de ouvir. Se for uma palavra de bênção, a igreja vai ouvir bênção. A igreja vai ouvir vitórias,
milagres. Se for uma palavra de exortação, é o que a igreja vai ouvir, irmãos. Exortação. E como eu já disse aqui, exortação não é repreensão. Não é cajado. Viu? Exortação é encorajamento. É você encorajar aquele que está fraco na fé. É você ser tolerante em palavras para com os fracos da fé. Então, amados, está na hora de a gente ser como os pastores de Belém. Se alegrar. Não importa se a mensagem for de bênção ou se for de repreensão. Não importa, irmãos. Tem muitas pessoas que querem estar na casa do Senhor e não tem forças. Ou querem estar na casa do Senhor, mas por causa da nossa negligência em não pregar o ID de Jesus, elas não têm força de ir na casa do Senhor. Então, amados, qualquer palavra que você receber no teu espírito, receba com alegria. Receba glorificando a Deus. Receba louvando a Deus, adorando a Ele, com toda a glória devida ao seu nome e na beleza da tua santidade. Viu? Então, amados, eu vou encerrar essa palavra dizendo o seguinte: se você não tem se alegrado com aquilo que você tem ouvido na casa do Senhor, amados, vai ser difícil Deus operar na tua vida. Porque nós temos que reconhecer, todos os dias, que somos, sim, carentes da glória de Deus. E fazendo isso, o Senhor não vai desprezar a sua oração. O Senhor não vai desprezar o seu coração contrito na presença dEle. Então se humilhe na presença do Senhor. Se alegre em cada palavra que é ministrada, em cada culto que é realizado na sua congregação. Você fazendo assim, o Senhor vai te honrar com toda sorte de bênçãos. E a vontade de Deus será cumprida na sua vida. E o nome de Jesus será glorificado hoje e para todo sempre. Amém? Esta foi mais uma matéria incluída no quadro O Devocional. As mensagens tiradas da Bíblia Sagrada dentro da internet.